São convidados desta emissão o professor José Mata, é professor catedrático na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, Pierre Laborde e também Diogo da Silveira, são conselheiros de Comércio Externo. Agradeço aos três a vossa presença. Professor, começo por si para lhe perguntar porque é que surgiu a ideia de lançar este estudo sobre uma relação e para estudar uma relação tão longa como é aquela que as empresas francesas têm em Portugal. Bom, na verdade o estudo surgiu por iniciativa de um conjunto de entidades francesas, pela Embaixada de França, a Comissão dos Conselheiros do Comércio Francês, enfim, um conjunto de entidades que em Portugal estão ligadas à França e que nos desafiaram para analisarmos como é que as empresas portuguesas, as empresas francesas que estão em Portugal, se têm desenvolvido nos últimos anos e, em particular, qual tem sido a intervenção dessas empresas no mercado externo, na exportação. E foi assim, portanto, eu e o meu colega Luís Lage, da nova SBE, montámos uma equipa para realizar este estudo. Muito bem, já vamos analisar em pormenor este estudo. Já agora fica a referência, presença francesa em Portugal, implementação, exportação e também estratégias, um trabalho de Luís Filipe Lages e também de José Mata, com as colaborações de Ernesto Freitas e Maria João Morgado. Pierre, quando olhamos para aquilo que é a relação entre Portugal e empresas de outros países, muitas vezes não temos, à primeira vista, uma ideia de uma relação tão longa com as empresas francesas. Pensaríamos em outras geografias, mas de facto há uma relação muito longa de empresas francesas em Portugal. Uma relação muito longa, de facto uma presença muito importante, 4% do PIB. Okay? Então, de facto, isto é um peso significativo. E depois, é uma presença, no momento que está a passar o país, onde estão a se colocar aqui muitas dúvidas, vale a pena investir em Portugal, não vale a pena, é proveitoso, não é. Notamos que continua a ser muito proveitoso para quem investe neste país de estar presente. E, de facto, foi para nós a grande conclusão, de facto, uma presença forte, okay, que cria muito valor no seu mercado, as empresas significativamente mais que as empresas nacionais, empregam 50% de pessoas com formação superior, okay, e depois empresas rentáveis, muito rentáveis. O valor criado é de facto muito acima da média nacional e dentro das multinacionais estrangeiras é o cluster, entre aspas, de empresas mais rentáveis. Então, de facto, nós que passamos conceptualmente o nosso dia a falar de relação win-win, ganhant-ganhant, ganhador-ganhador, de facto, uma coisa que nos marcou muito é, de facto, esta relação não só é muito útil, mas é muito proveitosa para ambas as partes. E também é muito bom que mostre que continua a valer a pena de investir em Portugal. Neste momento de dúvida que o país está a passar, isto é uma boa notícia para as empresas francesas e uma boa notícia para Portugal. E eu, as conclusões deste estudo, vamos ter tempo para analisar em pormenor as conclusões deste estudo. Uma delas, parece-me que é um lead importante, sobretudo nestes tempos que há algum pessimismo em alguns setores. Conclusão principal, as empresas francesas em Portugal são importantes, estão satisfeitas e estão confiantes. Não podia ser melhor. Realmente foi das expectativas. Logicamente, quando lançámos esta reflexão, a ideia foi de ter um ponto de partida. Sentiu-se o conjunto das entidades que apoiam a Embaixada Francesa na diplomacia económica, entenderam que fazia sentido perceber que passos podiam ser dados. E, como sempre, antes de definir objetivos, é fundamental perceber qual o ponto de partida. Percebemos que não havia um ponto de partida recente, quantificado, exaustivo, sobre a situação das empresas francesas em Portugal. E realmente, como o Rui Pedro revelou, o primeiro aspecto fundamental foi de reconhecer que tínhamos neste momento, digamos, cinzento, empresas satisfeitas com a sua presença, com a sua rentabilidade, com colaboradores também satisfeitos. Portanto, foi, eu diria, a primeira surpresa. A segunda surpresa foi empresas, na sua generalidade, confiantes. A partir do ponto de partida, importa então olhar para o futuro e ficou claro na análise feita através do inquérito quantitativo e qualitativo, a cargo da Universidade Nova e da nova SBE, como referiu o Sr. Professor, ficou claro que
para todas as empresas francesas, não só havia uma satisfação em relação ao investimento passado, como não havia minimamente intenção de desinvestir, antes, pelo contrário, era ponderado aumentar o investimento. Isso é particularmente importante para empresas francesas, porque são empresas que estão em Portugal há mais tempo e, como sempre, antes de pensarmos em fazer algo de novo, é sempre importante acarinhar o que já cá está, dar-lhe continuidade. Portanto, esta primeira mensagem que o Rui Pedro realçou, empresas satisfeitas, confiantes, positivas, para nós foi um muito bom ponto de partida. Sr. José Mata, conclusões mais de pormenor. As empresas francesas estão há mais tempo em Portugal do que as restantes empresas estrangeiras, pagam salários mais elevados, têm rentabilidades mais elevadas, estão satisfeitas com a sua atividade recente, em particular na exportação, e querem investir mais. Isto, de facto, não seria... Quando partimos para um trabalho, nunca sabemos quais são os resultados, obviamente, mas de um ponto de vista meramente empírico, inicialmente, acreditaríamos que não fossem estes os resultados neste momento. São surpreendentes, apesar de tudo, e, digamos, dão-nos uma ideia de que há aqui um mercado ainda para explorar, no sentido de aprofundar a relação com estas empresas. Bom, são surpreendentes por um lado e não são por outro. É bem sabido que as empresas multinacionais, em geral, tipicamente usam recursos mais qualificados. Portanto, usam trabalho mais qualificado, pagam salários mais elevados e mesmo controlando para a qualificação do trabalho, normalmente as empresas estrangeiras pagam um prémio salarial. Portanto, tentam contratar os melhores trabalhadores pagando salários mais elevados, contratando trabalhadores qualificados e contratando os melhores. O que não era expectável, não era a priori expectável, pelo menos do nosso lado, é que dentro das empresas estrangeiras, as francesas ainda pagassem mais salários e também era expectável que, em geral, as empresas multinacionais têm uma organização diferente, têm uma estrutura organizativa, têm um conhecimento tecnológico, um conhecimento de marketing mais sofisticado. Também não era de todo de descartar a hipótese de que elas tivessem melhor nível de eficiência e mais rentabilidade. Mas também nós não tínhamos nenhuma expectativa a priori de que as empresas francesas, dentro das estrangeiras, fossem mais do que as restantes estrangeiras, fossem mais rentáveis, contratassem trabalho mais qualificado, pagassem mais salários. Portanto, isso não foi uma surpresa do ponto de vista das empresas estrangeiras comparadas com as nacionais, foi, de certa maneira, dentro das empresas estrangeiras. Entre as empresas estrangeiras, as francesas diferenciarem-se disso? Sim, diferenciarem-se, enfim, um pouco, mas claramente acima. Agora, relativamente à questão das expectativas quanto ao futuro, também, mais uma vez, é e não é uma surpresa. É uma surpresa porque nós somos levados muitas vezes a pensar que todas as empresas pensam que todas as empresas vão passar por dificuldades, o país está a passar por dificuldades e que a reação de todas as empresas vai ser comum. Bom, isso é um engano em geral. A reação das empresas é diferente. Uma coisa que, digamos, os estudos académicos nos últimos 30 anos sobre empresas têm mostrado é que falar em médias é muitas vezes enganador. Há sempre umas que vão reagir melhor e outras que vão reagir menos bem. E neste caso, a posteriori é muito fácil fazer sentido daquilo que se encontra, mas até havia razões para pensar que as empresas estrangeiras, as empresas francesas, pudessem ter uma atitude mais otimista, porque repare que provavelmente estas empresas, porque têm mais recursos nos seus países de origem, estão mais capazes de passar por períodos de dificuldade do que uma empresa que dependa só de si. E, portanto, um período de dificuldade é um período, por outro lado, que cria oportunidades para as empresas que as conseguem aproveitar. E daí, enfim, isso ressaltou nas nossas entrevistas, alguns empresários disseram isto é um bom momento para investir em Portugal, porque há muitas oportunidades. É fácil contratar trabalhadores qualificados. É fácil comprar ativos a preços convidativos. Porque as outras empresas, as empresas que estão em dificuldades e precisam de se desfazer dos seus ativos, vendem-nos por preços mais baixos, nesta altura. E daí que, para uma empresa que tenha uma perspectiva de mais longo prazo, esta pode ser uma boa altura para investir. Pierre, costuma-se dizer que quando toda a gente chora, o melhor é vender lanços de papel. É aquilo que as empresas francesas fazem olhando para o mercado português. Com, digamos, uma economia mais recessiva, há de facto aqui oportunidades e há também a possibilidade de utilizar Portugal como plataforma para outros mercados. Este ponto também
para mim, foi a surpresa que mais me marcou. Que nós, conceptualmente imaginamos sempre que Portugal é uma espécie de hub que facilita o acesso aos países de língua portuguesa. Agora, quando estamos aqui na sede da França, de um grupo mondial, de um líder mondial do seu sector, como é o caso, não sei, do tipo do Air Liquide, por exemplo, não é natural de pensar que vou precisar de dar um primeiro passo para Portugal, ou então que eu vou ter criar uma relação especial entre Portugal e o Brasil para crescer no Brasil. E isto acontece. De facto, o estudo mostra factualmente que os países com maior sucesso nos mercados de língua portuguesa, e há dois que são absolutamente cruciais hoje, é o Brasil, como é óbvio, mas é Angola também. Okay? Aqui não é só o Brasil. Então, de facto, aqui, estar em Portugal, investir em Portugal, facilite o acesso aos países de língua portuguesa. Está dito, é bom, mais uma vez, é bom para quem investe cá, mas também é muito bom para Portugal. Quer que isto dá mais uma vantagem competitiva a Portugal. Então, isto, para mim, foi uma boa surpresa. Tem que se tirar proveito disso, tem que saber vender isso. E também as empresas francesas devem incluir na estratégia deles este quadro, que de facto não é sempre óbvio em Paris. Mas, Pierre, quando olhamos para aquilo que são as principais empresas francesas, são empresas de grande escala em termos internacionais. França tem relações muito grandes com muitos países, nomeadamente em África também. Onde é que Portugal, de facto, marca a diferença? Qual é a nossa vantagem competitiva? É uma questão de proximidade cultural? É uma questão de língua? É uma questão de conhecermos bem esses mercados? Nós fizemos um evento onde o estudo da nova Business School com o professor Mata foi apresentado, com a presença do Paulo Portas, o Dr. Paulo Portas, e estava lá alguém, o grupo Vinci, que quer fazer, não sabe se vai ganhar, mas está disponível para investir 2,5 bi, o preço é público, para entrar na privatização da ANA. E, de facto, o que é que o senhor disse? De facto, eu já estou aqui há alguns anos e eu sou suspeito. Mas o Norbert disse que ele considerava que era bom de investir em Portugal, que, de facto, a posição geográfica era um ativo forte. É verdade que Portugal, no mundo mondializado, pleonasmo, tem uma posição central. Claro que na Europa está no cantinho, mas no mundo globalizado, acesso ao mercado americano do Norte, acesso ao mercado americano do Sul e África. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, segunda vantagem competitiva, hoje ninguém sabe, mas é mais barato de investir em Portugal que de investir nos países de leste. Okay? Isto é um dado adquirido. Nós temos um estudo agora para um cliente nosso e nós sabemos, eu sei disso. Não posso falar do estudo, infelizmente, mas isto é verdade. Mas já fica a conclusão essencial, que é o que nos interessa. É verdade. E depois, terceira vantagem competitiva, efetivamente, o diretor-geral da Vinci Mondial dos Aeroportos disse que a proximidade cultural é um fator importante. Que, de facto, gerir pessoas, e o senhor é um gestor, então, gerir pessoas aqui ou gerir pessoas em França é a mesma coisa. E isto pode fazer toda a diferença. Eu já participei em investimento na África, já participei em investimento na Ásia. Eu devo dizer que aqui podemos ter surpresas, infelizmente, mas esta proximidade cultural é um fator fundamental. Diogo, Portugal pode ter aqui uma vantagem também naquilo que é a relação com empresas francesas servindo de plataforma de distribuição de investimentos, digamos assim? Com certeza, com certeza. Eu de resto, e fazendo a ligação com o comentário anterior do Pierre, ficou aqui claro que dois aspectos. Tudo o que diz respeito ao aspecto cultural, com certeza, a proximidade é grande, por todas as razões, mas para além do aspecto cultural, os próprios recursos humanos. Eu penso que os recursos humanos, nomeadamente mais qualificados, apresentam em Portugal vamos dizer, uma análise custo-qualidade, digamos assim, claramente favorável. E, portanto, num conjunto de setores em que o nível de competência exigido é elevado, Portugal qualificará sempre bem,
facilitado pelo aspecto da língua, que se insere no tema cultural. Portanto, acho que esse aspecto é fundamental, a qualidade dos recursos humanos. De resto, viu-se que nos comentários e nos inquéritos isso apareceu várias vezes, foi explicitamente referido e foi, de resto, de tal maneira referido que um dos aspectos que diferencia dentro da qualidade da performance das empresas em Portugal, quanto mais elas fazem um esforço para se adaptar à realidade portuguesa, e isso passa nomeadamente por ter equipas portuguesas, equipas de gestão portuguesa, quanto mais fazem isso, melhores os resultados que obtêm. Portanto, eu penso que um elemento aqui, voltando à pergunta inicial da vantagem competitiva de Portugal, eu quero acreditar que a qualidade dos recursos humanos, nomeadamente qualificados em Portugal, faz a diferença e, portanto, vai ser um aspecto positivo. É um dos aspectos que permitirá, nomeadamente, alavancar para outros países, porque muitos outros países de língua portuguesa também justamente tentam capitalizar e construir na qualidade dos recursos de origem em Portugal continental, vamos dizer assim, no doméstico. E, portanto, as empresas francesas, ao saberem também tirar partido da qualidade desses recursos humanos, vão poder ir para outros mercados que, à luz das dimensões de população e como os estádios de desenvolvimento são menores, podem a prazo constituir mercados gigantescos. O Pierre e o Diogo têm uma costela francesa e uma portuguesa, se me permitem. O facto de Portugal ser um país pequeno em termos internacionais pode ser uma vantagem, estando associado a empresas francesas. Neste sentido, as empresas francesas, quando aparecem junto com empresas portuguesas, não são tão ameaçadoras para determinadas geografias e para determinadas outras empresas de outros mercados. Isso pode ser uma vantagem. É verdade, pode ser uma vantagem. Eu estive no Brasil, temos um escritório no Brasil e há um mês uma pessoa disse exatamente isso. Nós podemos ter medo de algum imperialismo de grandes grupos, mas quando isto vem de Portugal, não nos sentimos tão ameaçados. É verdade, uma vantagem psicológica importante. Diogo. Confirmo totalmente também na vida passada e tenho efetivamente dupla nacionalidade, depois quando eu dizia, não, mas eu também sou português. Há uma maior aceitação. Professor, vamos a um pormenor mais qualitativo deste estudo. Nas entrevistas com estas pessoas, surgiu de facto alguma questão de maior pormenor relativamente àquilo que são as vantagens competitivas de Portugal? Obviamente o estudo traduz isso mesmo, Portugal pode ser uma plataforma importante no mercado, nomeadamente da língua portuguesa, mas quais são os pequenos pormenores que se podem apanhar deste estudo relativamente àquilo que é mais valorizado? Portugal como vantagem competitiva. Bom, eu acho que Portugal, na opinião dos entrevistados, apresenta uma relação fácil, as empresas têm uma relação fácil com os intervenientes do dia-a-dia. Nós perguntámos às empresas como é que elas viam as suas relações com os trabalhadores, com os clientes e com os fornecedores, e a esmagadora maioria das empresas disse que essa relação era fácil. E, portanto, se é fácil lidar com os trabalhadores, é fácil lidar com os clientes, é fácil lidar com os fornecedores, isto parece ser um bom sítio para fazer negócios. Eu acho que essa é talvez a questão mais importante como vantagem competitiva de Portugal. Depois, muita gente identificou nas entrevistas e na relação, nas respostas aos questionários, questões específicas dos trabalhadores, que têm a ver com a produtividade, com a qualidade, com a relação qualidade-preço, com o custo do trabalho relativamente à qualidade. Portanto, as pessoas identificavam que a qualificação dos trabalhadores era um ativo muito importante para o sucesso das empresas em Portugal. Isso, do ponto de vista, do país, eu julgo que, como perguntou a questão mais importante, eu julgo que esta é a questão mais importante. Depois há outras dimensões que já foram um bocadinho afloradas previamente pelo Diogo, mas eu penso que é interessante ou é útil repetir ou enfatizar, que é a questão de que nós perguntámos às empresas qual era o seu grau de autonomia relativamente à casa-mãe. Portanto, e a autonomia, evidentemente, varia consoante a decisão que está em causa. E há uma grande diversidade de autonomias. Mas as que têm melhor desempenho têm maior autonomia, curiosamente. Exatamente. Exatamente.
há uma grande diversidade. Há empresas que dependem da casa-mãe para muitas coisas, para quase tudo. Há outras empresas que têm um grande poder de decisão autónomo. E aquelas empresas que têm mais capacidade de decidir autonomamente, as subsidiárias, revelam-se mais satisfeitas com o desempenho. Professor, nós vamos ter que partir para um brevíssimo intervalo, mas vamos retomar este tema exatamente depois deste breve intervalo e que vamos continuar a falar desta relação win-win, ou em francês diríamos... Ganham. Estava quase. Muito bem, depois de um breve intervalo voltamos a olhar para a relação entre as empresas portuguesas e francesas e para as oportunidades que existem. Até já.